Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Damos início agora ao episódio 12 da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, no qual trataremos de uma dimensão frequentemente negligenciada no debate teonômico, a dimensão pastoral. Após examinarmos fundamentos bíblicos, hermenêuticos, jurídicos e escatológicos da teonomia, este episódio se propõe a responder às preocupações comuns levantadas contra a teonomia no contexto da vida da Igreja. Muitas dessas objeções não surgem de uma análise exegética cuidadosa, mas de temores pastorais mal direcionados, como o receio de que a lei de Deus seja dura demais, opressiva ou incompatível com a graça. Aqui abordaremos essas inquietações de maneira honesta, bíblica e pastoral. Também enfrentaremos diretamente a acusação de dureza da lei, demonstrando que essa crítica é dirigida à própria palavra de Deus. A Escritura nunca apresenta a lei como inimiga da graça, nem como um fardo legalista para o povo de Deus. Pelo contrário, a lei é descrita como boa, justa, santa e libertadora. Quando a lei é percebida como opressiva, o problema não está na lei, mas na resistência humana à autoridade de Deus. Além disso, este episódio buscará responder a uma pergunta fundamental: o que realmente divide igrejas? É a lei de Deus que causa divisão ou é a falta de fidelidade à palavra? Veremos que a verdadeira unidade da igreja nunca foi construída sobre o silêncio teológico ou sobre concessões doutrinárias, mas sobre a submissão comum à verdade revelada. A história da igreja demonstra que várias rupturas ocorreram não por excesso de fidelidade bíblica, mas por sua ausência. Este episódio, portanto, não é um chamado à polêmica estéril, mas à maturidade pastoral. A teonomia não deve ser apresentada como um slogan ideológico, mas como uma expressão coerente da autoridade total de Cristo sobre sua igreja e sobre todas as áreas da vida. Uma resposta pastoral fiel não só avisa a palavra para torná-la aceitável, mas a comunica com clareza, amor e convicção, confiando que o Espírito Santo é quem convence, corrige e edifica o povo de Deus. Ao final deste episódio, ficará evidente que a teonomia não é um obstáculo à saúde da igreja, mas um convite ao arrependimento, à reforma e à verdadeira fidelidade bíblica. A pergunta decisiva não é se a lei é dura demais, mas se estamos dispostos a nos submeter plenamente à palavra do Deus que reina. Então, primeiro ponto: preocupações comuns contra a teonomia. As preocupações mais comuns levantadas contra a teonomia, especialmente no contexto pastoral, raramente nascem de uma rejeição consciente da autoridade da Escritura. Na maioria dos casos, elas surgem de receios práticos, temores históricos ou caricaturas teológicas que se consolidaram ao longo do tempo no imaginário evangélico. Por isso, uma resposta pastoral fiel não deve tratar essas preocupações com desprezo, mas examiná-las à luz da palavra de Deus, distinguindo entre objeções legítimas e equívocos conceituais. Uma das preocupações mais recorrentes é o temor de que a teonomia conduza a uma espécie de legalismo frio, no qual a ênfase na lei obscureceria a centralidade da graça. Muitos pastores e líderes associam automaticamente qualquer defesa da normatividade da lei a uma negação do evangelho.
como se a lei e graça fossem categorias opostas. No entanto, essa preocupação parte de uma falsa dicotomia que a própria Escritura rejeita. Biblicamente, a lei não é apresentada como rival da graça, mas como sua aliada. A graça não elimina a lei, ela restaura ao homem a capacidade de obedecer à lei. Onde a graça é verdadeira, a obediência floresce. Outra preocupação comum é o receio de que a teonomia seja pastoralmente impraticável ou destrutiva para a vida da igreja. Argumenta-se que a aplicação da lei de Deus geraria conflitos, divisões e um ambiente de rigidez moral incompatível com o cuidado pastoral. Contudo, essa objeção confunde a fidelidade bíblica com dureza de coração. A Escritura jamais sugere que a verdade deva ser relativizada para preservar uma falsa paz. O Novo Testamento demonstra que o conflito surge não quando a lei é proclamada, mas quando a palavra de Deus confronta o pecado. A divisão não é produzida pela lei, mas pela resistência humana à autoridade de Deus. Há também a preocupação de que a teonomia represente um retorno acrítico a Israel antigo, ignorando o desenvolvimento da revelação e a obra consumada de Cristo. Essa crítica pressupõe que a teonomia defenda uma repetição mecânica de todas as formas culturais do Antigo Testamento, o que é um equívoco, uma vez que defendemos a validade da lei moral, os 10 mandamentos, e da lei civil, a aplicação judicial dos estatutos da aliança mosaica hoje, mas não a lei cerimonial, sacrifícios e ritos judaicos. A teonomia afirma a continuidade normativa da lei à luz de Cristo, reconhecendo o cumprimento redentivo histórico, mas rejeitando a ideia de que esse cumprimento anule o padrão moral e judicial revelado por Deus. Submeter o presente ao governo de Cristo significa reconstruir a sociedade aos moldes da lei de Deus revelada na aliança bíblica do Pentateuco. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Outra inquietação pastoral frequente é o medo de que a teonomia afaste novos convertidos ou crentes mais fracos na fé. Essa preocupação revela uma visão minimalista do discipulado cristão. A Escritura não apresenta o discipulado como um processo de diluição da verdade, mas de crescimento progressivo na obediência. O problema não está na clareza da lei, mas na ausência de ensino consistente. Uma igreja que evita ensinar a lei por medo de escândalo acaba produzindo cristãos imaturos, incapazes de discernir entre bem e mal. Por fim, muitos veem a teonomia como uma ameaça à unidade da igreja. Contudo, a história bíblica e eclesiástica demonstra que a verdadeira unidade nunca foi construída sobre ambiguidades doutrinárias, mas sobre a submissão comum à palavra de Deus. A unidade sem verdade é apenas conformismo institucional. A teonomia não cria divisões artificiais. Ela revela divisões que já existem entre fidelidade e infidelidade à revelação divina. Assim, as preocupações comuns contra a teonomia, quando analisadas cuidadosamente, revelam mais sobre os pressupostos modernos da prática pastoral do que sobre a própria doutrina. Uma resposta pastoral fiel não consiste em suavizar a lei, mas em ensiná-la corretamente, mostrando sua bondade, sua justiça e seu papel indispensável na formação de uma igreja saudável, madura e submissa ao senhorio total de Cristo. Segundo ponto, a acusação de dureza da lei. A acusação de que a lei de Deus é dura demais constitui uma das objeções mais frequentes
e mais reveladoras dirigidas à teonomia. Embora costume ser apresentada como uma preocupação pastoral legítima, essa crítica, quando examinada biblicamente, revela um problema mais profundo, não com a lei em si, mas com a disposição humana de se submeter à autoridade divina. Em última instância, declarar a lei dura demais é questionar o caráter do legislador. A Escritura jamais descreve a lei de Deus como opressiva ou cruel. Pelo contrário, ela a define como santa, justa e boa. Romanos 7,12. O salmista afirma que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19,7. E que seus mandamentos são mais desejáveis do que o ouro. Salmo 19:10. Essa linguagem não é acidental. A lei não é um instrumento de tirania, mas uma expressão do cuidado de Deus por seu povo. Ela estabelece limites não para destruir a vida, mas para preservá-la. Onde não há lei, não há liberdade, mas arbitrariedade e violência. A acusação de dureza geralmente surge quando a lei é confrontada com sensibilidades modernas moldadas pelo humanismo. Em uma cultura que absolutiza sentimentos, autonomia individual e relativismo moral, qualquer padrão objetivo de justiça será percebido como severo. Nesse contexto, a lei de Deus se torna ofensiva não porque seja injusta, mas porque é inflexível em sua santidade e justiça. A Escritura, porém, nunca ajusta a verdade ao gosto do pecador. Ela confronta, corrige e chama ao arrependimento. Pastoralmente, é fundamental reconhecer que a lei não é dura em si mesma. Dura é a resistência do coração humano. O apóstolo Paulo ensina que o problema nunca esteve na lei, mas no pecado que habita no homem. Quando a lei expõe o pecado, ela é acusada de crueldade, quando, na verdade, está exercendo sua função legítima de revelar a transgressão e conduzir o pecador à graça. A dureza percebida não está no mandamento, mas no coração que se recusa a obedecer. Além disso, a acusação de dureza frequentemente ignora a estrutura equilibrada da lei, que combina justiça e misericórdia. A lei não apenas pune o mal, mas protege o inocente, limita a vingança, exige proporcionalidade e promove restauração. As sanções bíblicas não são arbitrárias, elas são precisas, públicas e moralmente proporcionais. Em contraste, os sistemas jurídicos modernos, ao abandonarem a lei de Deus, produzem punições injustas, impessoais e frequentemente mais cruéis em seus efeitos sociais do que as sanções bíblicas jamais foram. Do ponto de vista pastoral, suavizar a lei para torná-la mais aceitável não produz cuidado, mas engano. Uma igreja que apresenta uma lei diluída prepara seus membros para o choque quando confrontados pela realidade do juízo divino. O verdadeiro cuidado pastoral não consiste em esconder a severidade da santidade de Deus, mas em ensiná-la juntamente com a abundância de sua graça. A graça só é compreendida corretamente quando a lei é proclamada com clareza. Por fim, a acusação de dureza revela uma inversão perigosa. O homem passa a se colocar como juiz da lei, em vez de se colocar sob ela. A teonomia rejeita essa inversão e reafirma que a lei de Deus é um padrão absoluto e único de justiça. Isaías 33:22, Tiago 4:12. Independentemente das reações humanas. A tarefa pastoral não é adaptar a lei às sensibilidades culturais, mas formar consciências moldadas pela palavra. Assim, a lei não é dura, ela é santa. Ela não oprime, ela liberta. E somente quando a igreja recupera essa visão bíblica da lei
é que ela pode exercer um ministério pastoral fiel, capaz de confrontar o pecado, proclamar a graça e formar discípulos que vivam sob o senhorio pleno de Cristo. Terceiro ponto. O que de fato divide igrejas? A lei ou a falta de fidelidade à palavra? A pergunta sobre o que realmente divide igrejas é crucial para qualquer reflexão pastoral honesta. Com frequência, a lei de Deus é acusada de ser o elemento causador de divisões, conflitos e rupturas no corpo de Cristo. Entretanto, essa acusação não resiste a uma análise bíblica e histórica séria. A Escritura revela de forma consistente que não é a lei que divide a igreja, mas a falta de fidelidade à palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus experimentou divisões não quando a lei foi proclamada fielmente, mas quando ela foi abandonada, relativizada ou substituída por tradições humanas. Os profetas não foram rejeitados porque inventaram novas exigências, mas porque chamaram o povo de volta à lei do Senhor. A divisão sempre ocorreu entre aqueles que se submetiam à revelação divina e aqueles que resistiam a ela. A lei, portanto, não cria a divisão, ela a revela. No Novo Testamento, esse padrão permanece. Jesus não evitou o conflito em nome de uma unidade artificial. Ao contrário, ele afirmou que sua palavra produziria separação precisamente porque confronta o pecado ou transgressão da lei de Deus e expõe falsos fundamentos espirituais. Quando Cristo e os apóstolos proclamaram a verdade, muitos se afastaram, não por excesso de rigor legal, mas por incredulidade e rebeldia. A igreja primitiva não foi marcada por unanimidade superficial, mas por fidelidade doutrinária, mesmo quando isso implicava ruptura com o erro. Pastoralmente, é comum confundir paz institucional com unidade bíblica. Igrejas podem permanecer unidas externamente enquanto abandonam silenciosamente a autoridade das Escrituras. Essa falsa unidade é mantida à custa do silêncio sobre temas difíceis, da omissão pastoral e da diluição da verdade. A lei de Deus, quando ensinada fielmente, rompe esse falso consenso, não porque seja divisiva, mas porque expõe a infidelidade que já existe. A teonomia, nesse sentido, não introduz um novo elemento de divisão, mas insiste que a igreja seja coerente com aquilo que já confessa, a suficiência e a autoridade total da palavra de Deus. Se a igreja afirma que toda a escritura é inspirada e normativa, então a questão não é se a lei divide, mas se estamos dispostos a obedecer ao que Deus revelou. A divisão ocorre quando essa obediência é rejeitada. Além disso, culpar a lei pelas divisões é inverter a responsabilidade pastoral. Não é a clareza da palavra que causa conflitos destrutivos, mas a infidelidade à palavra acompanhada da tentativa de preservar aparências. Igrejas se fragmentam quando líderes preferem a acomodação ao discipulado, a popularidade à fidelidade e o pragmatismo à obediência. Onde a lei é ensinada com verdade, graça e coerência, ela não destrói a igreja, ela a purifica. Por fim, é preciso afirmar que a verdadeira unidade da igreja só pode ser construída sobre a verdade revelada. Unidade sem submissão à palavra não é unidade cristã, mas conformidade institucional. A lei de Deus, longe de ser uma ameaça à comunhão, é um instrumento de maturidade espiritual, pois define o que é justiça, santidade e amor verdadeiro. Quando a igreja se divide diante da lei, isso não revela um problema na lei, mas um problema no coração humano. Assim,
O que de fato divide igrejas não é a lei de Deus, mas a recusa em se submeter a ela. A resposta pastoral fiel não consiste em esconder a lei para preservar uma unidade artificial, mas em proclamar toda a palavra de Deus, confiando que o Espírito Santo usa essa verdade para corrigir, edificar e, quando necessário, separar fidelidade de infidelidade. Somente essa unidade, construída sobre a verdade, é digna do nome cristão. Bom, encerramos este episódio reafirmando que a teonomia não é um problema pastoral, mas uma resposta pastoral à crise de autoridade que afeta a igreja contemporânea. As preocupações comuns levantadas contra a teonomia, a acusação de dureza da lei e o medo de divisões revelam, em grande medida, uma resistência moderna à totalidade da palavra de Deus, e não uma falha na lei em si. A Escritura é clara ao ensinar que a lei é santa, justa e boa, e que a graça não elimina, mas restaura o homem à obediência. Vimos que a lei de Deus não divide a igreja, ela expõe divisões já existentes entre fidelidade e infidelidade. A verdadeira unidade cristã nunca foi construída sobre silêncio doutrinário ou concessões pragmáticas, mas sobre a submissão comum à verdade revelada. Onde a lei é rejeitada para preservar uma paz artificial, a igreja perde sua identidade, sua autoridade e sua capacidade de discipular com fidelidade. Assim, a resposta pastoral bíblica não consiste em suavizar a palavra, mas em proclamá-la integralmente, com clareza, amor e convicção. A teonomia, longe de ser um obstáculo, é um chamado à maturidade, à reforma e à fidelidade plena ao senhorio de Cristo sobre sua igreja e sobre toda a vida. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o conteúdo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB.